O mangá de Jujutsu Kaisen chegou ao fim e muita gente achou que o vilão terminaria com a vitória, né, o Sukuna. E o final dele foi revelado e deixou a fandom assim muito dividida, né, meio sem saber o que realmente aconteceu. E nesse vídeo a gente vai destrinchar tudo sobre o final e também sobre como surgiu o Sukuna, qual que é a história dele desde o início, a conexão dele com Yuji Itadori, né, a luta dele no final, não só contra o Satoru Gojo, mas também contra os outros participantes, né, daquele, né, mini torneio, e também o porquê do Sukuna ter tomado a decisão que ele tomou e qual foi essa decisão. Então, pô, você quer saber qual foi? Você tá com aquela pulga atrás da orelha? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo. E antes de começar, pô, já deixa o seu likezão aí, rapaziada. Eu não costumo fazer isso não, mas, pô, tem muita gente que assiste os vídeos e, pô, não deixa o likezão. Então, pô, deixa o likezão e se inscreve no canal pra dar aquela moral. Fechou? Bora pro vídeo agora. A maior parte da história de Sukuna é narrada ao público ao invés de ser mostrada diretamente, deixando muitos detalhes envoltos, né, em mistério. Cerca de 1000 anos antes do início da trama, ele devorou o seu irmão gêmeo ainda no útero, já que a sua mãe não conseguia alimentar os dois. O Sukuna não tinha afeto por ela, chegando a considerá-la ignorante, e sugere também que ela tenha falecido logo após seu nascimento. E esse evento marcou o início de sua vida repleta de solidão e ressentimento em relação às outras pessoas. Mais tarde, o Sukuna se tornou um feiticeiro de Jujutsu com intenções malignas, exterminando muitos dos feiticeiros durante a Era de Ouro de Jujutsu. Pô, isso parece muito o Lord Voldemort, né, de Harry Potter. Muito doideira. Sukuna dominou a Era Heian, destruindo vários clãs e cruzando caminhos com o feiticeiro Uraumi, que ele aceitou como seu subordinado. Antes de morrer, Sukuna encontrou um feiticeiro chamado Kenjaku, com quem fez um voto obrigatório. E esse pacto permitiu que Sukuna continuasse a existir após a morte, mas com a condição de que a sua alma fosse dividida entre seus 20 dedos que se transformariam em objetos amaldiçoados. Ao longo dos séculos, esses dedos se tornariam ainda mais poderosos com o passar do tempo. Eventualmente, eles foram capturados e aprisionados por Yuji Itadori. Yuji e Sukuna começaram a série como antagonistas e terminaram como inimigos que, de certa forma, se compreendiam. Embora se odiassem, ao final de Jujutsu Kaisen desenvolveram um conhecimento mútuo e até um leve respeito um pelo outro. Quando Yuji ingeriu o dedo de Sukuna, eles descobriram que Yuji tinha a capacidade de controlar Sukuna, algo que teria matado qualquer outra pessoa caso Sukuna não aceitasse como receptáculo. Isso foi possível por causa da complexa linhagem de Yuji. Ele é sobrinho de Sukuna, pois o irmão gêmeo que Sukuna devorou no útero reencarnou como o pai de Yuji, o Jin. Os dois permaneceram em constante conflito, com Sukuna querendo nada além do sofrimento ou da destruição de Yuji, enquanto Yuji desejava que Sukuna desaparecesse completamente. Esse empate atingiu o ápice quando Sukuna tomou o corpo de Yuji durante um incidente em Shibuya, destruiu parte da cidade com seu poder e devolveu o controle a Yuji para que ele pudesse presenciar o caos e também a devastação que ele involuntariamente causou. Pô, ele meio que tá possuído, né, pelo Sukuna, então ele não tinha culpa de nada. No início da primeira temporada, Yuji e Sukuna fizeram um voto vinculativo, que se tornaria um tema recorrente ao longo da série. Esse acordo permitia que Sukuna usasse a palavra encadear para tomar o controle do corpo de Yuji por um breve período, em troca de ressuscitar Yuji caso ele morresse. Esse pacto fazia parte do plano de Sukuna para eventualmente assumir o corpo de Megumi Fushiguro, que ele via como um receptáculo ideal para os seus objetivos. No capítulo 212, intitulado O Amadurecimento, parte 2 do mangá, Sukuna finalmente revela os termos do voto obrigatório, toma posse de Megumi.
o que permite que ele e Yuji se enfrentem fisicamente pela primeira vez. Durante esse confronto, os dois têm um choque ideológico, com Yuji questionando por que as pessoas como Sukuna não conseguem viver normalmente. Sukuna responde destacando a incompatibilidade de suas visões de mundo, marcando um dos momentos mais intensos entre os dois. Abre aspas na fala aí do Sukuna. Seu sofrimento é natural, vocês devem ser mastigados. Fecha aspas. Sukuna contra os outros feiticeiros. Sukuna se tornou o vilão final ao enfrentar todos os feiticeiros disponíveis que poderiam ter alguma chance contra ele. Foi nesse período, né, que a fandom cresceu pra caramba, pois parecia impossível derrotar ele. Nem mesmo Satoru Gojo, que é o feiticeiro mais forte, né, da era moderna, conseguiu vencer o cara. Sukuna passou por uma série de batalhas derrotando cada oponente com o poder que lhe restava. Esse massacre contínuo de Sukuna ficou conhecido entre a fandom como, abre aspas, ciclo de Sukuna, fecha aspas. Um fenômeno em que um novo adversário entrava na luta apenas para ser rapidamente eliminado. Entre os combatentes mais poderosos que enfrentaram Sukuna estão, obviamente, Gojo, Kashimo e Chozo, né? E todos esses foi morto em combate. As opções de Yuji. Yuji leva Sukuna para o seu domínio interno, permitindo que Sukuna percorra suas memórias enquanto ele compartilha sua nova visão sobre a vida e a morte. Resumindo, sua nova crença. Yuji chega à conclusão de que a maneira como alguém morre não importa tanto quanto a forma como vivem. Essa nova filosofia até afeta Sukuna de alguma forma. Yuji consegue separar Sukuna de Megumi e no momento em que Sukuna finalmente morre, Itadori diz a ele que no fundo os dois são iguais. Ambos nasceram com o potencial de se tornarem maldições terríveis. A única diferença, segundo Yuji, é que ele teve seu avô, que lhe mostrou o que era o amor, porque o Sukuna não teve. Já que, ele não tinha ninguém, ele só conheceu o amor por si mesmo, o que o condenou ao isolamento. Nas memórias de Yuji, Sukuna percebe que as palavras de Itadori fazem sentido, mas não despertam nenhuma resposta emocional nele. Essa não foi a forma com que Sukuna viveu a sua vida. Ele não compreende lágrimas, amor ou o conceito de aproveitar o tempo com os outros. Para Sukuna, a vida é uma questão de darwinismo social, onde a sobrevivência do mais apto prevalece. Para ele, os mais fortes são aqueles que fazem as regras e determinam quem está certo. Yuji e Sukuna representam visões de mundo completamente opostas, e Sukuna não consegue desconsiderar Yuji ou suas crenças facilmente. No entanto, no final de sua vida, Sukuna nega a conexão com Yuji, optando por morrer como uma maldição, permanecendo fiel à sua natureza e à forma como sempre viu o mundo. A decisão final de Sukuna. Antes que sua alma se dissipe completamente, ele encontra Mahito na Estrada das Almas. E Mahito revela a verdade por trás das ações de Sukuna. Ele não se tornou um monstro sem motivo, como sempre alegou, mas sim uma abominação em busca de vingança. Para se vingar de todos que o odiavam, Sukuna se transformou no que era. Inicialmente, Sukuna acredita que isso não muda nada, pois essa sempre foi a sua natureza. No entanto, aparentemente impactado pelas palavras de Yuji, Sukuna começa a perceber que nunca foi apenas isso. Ele teve duas oportunidades diferentes de decidir como viver a sua vida. Essa revelação é acompanhada por uma visão de Uraumi e uma mulher misteriosa em uma encruzilhada atrás dele, simbolizando as escolhas que ele poderia ter feito. Sukuna confessa que temia que sua vida o consumisse se ele não seguisse o caminho que escolheu, mas agora que ele foi derrotado, tudo isso mudou. Ele começa a perceber que viver da maneira que vivia, rejeitando o amor, permanecendo sozinho e desperdiçando a vida das pessoas sem motivo, não era a forma correta, especialmente porque ele não conseguiu derrotar Yuji no final. E embora o Itadori fosse o feiticeiro muito mais fraco que o Sukuna, obviamente, né, o Gojo ali era o candidato, né, principal ali para derrotar ele, a forma como o Yuji viveu a sua vida lhe deu a força necessária para prevalecer sobre ele.
A mentalidade darwinista social de Sukuna demonstra que o caminho escolhido por Yuji é o correto. Assim, Sukuna decide tentar viver novamente, mas de uma maneira diferente. Essa decisão gerou divisões, né, na fandom, com argumentos válidos dos dois lados. Uma parte dos fãs se sente frustrada e também irritada com a rapidez da mudança de Sukuna, enquanto a outra parte está satisfeita por uma conclusão adequada para o arco, né, do personagem, né, que é o principal antagonista da série. Jujutsu Kaisen apresenta um tema simbólico de ir para o norte ou para o sul após a morte. Ir para o sul significa querer permanecer preso ao passado e morrer da mesma forma que se viveu, enquanto ir para o norte sugere uma reencarnação como um novo ser, uma nova versão de si mesmo. Sukuna decide abandonar sua antiga mentalidade. Ao tocar o ombro de Uraumi e oferecer conforto, ele demonstra um amor que nunca havia expressado antes, optando por ir para o norte. Embora essa mudança pareça repentina, já que apenas 2 capítulos antes Sukuna negou completamente a ideologia de Yuji, os fundamentos para essa transformação foram estabelecidos desde o início, e essa decisão reflete a mudança mais significativa que Yuji vivenciou. Por outro lado, Mahito não consegue evoluir devido à crença de Yuji de que ele e as maldições são essencialmente iguais, apenas as circunstâncias mudam os papéis que desempenham. Isso representa uma regressão no caráter de Yuji. Com Sukuna, no entanto, o arco do personagem de Yuji se revitaliza, mostrando uma verdadeira iluminação. GG Akutami utiliza a transformação de Sukuna para evidenciar isso. Graças à iluminação de Yuji, né, tipo as palavras dele ao Tauki no Jutsu, ele oferece ao rei das maldições a chance de tentar viver novamente, mas dessa vez encontrando o amor que sempre lhe foi negado. Com Uraumi ao seu lado, existe a possibilidade de que o ex-rei das maldições possa ter uma vida melhor em sua reencarnação. Assim, a sua história termina em Jujutsu Kaisen, avançando em direção à busca por entender o amor, né, mano? Quem diria que o Sukuna terminaria assim, né, mano? Terminaria por esse lado. E quem diria também que, pô, ele derrotaria o Gojo, né? Apesar que, pô, ele é muito forte e tal, mas... Pô, o Gojo é o Gojo, né, mano? Mas aí, o que vocês acharam do final de Jujutsu Kaisen? Vocês gostaram, mano? Vocês gostaram do final? Vocês acham que podia ter sido diferente? Acham que o Itadori ter vencido ele foi meio forçado? Não foi? Até porque, pô... o Sukuna passou boa parte da série no corpo do Itadori, né? Então, assim, foi um final épico, né? Apesar de não ter sido o Gojo que derrotou ele, né? Mas eu gostei pra caramba, né? Igual muita gente aí teve, né? Aquele tipo assim, pô, como é que acabou e tal, mas acho que eu consegui aqui explicar da melhor maneira possível, né? Claro que ainda, né, existem muitas dúvidas, isso é normal, como toda série de anime, de mangá, mas eu espero que pelo menos essa daqui eu possa ter esclarecido pra vocês. E bom, você que ficou até aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o likezão, pô. Deixa o likezão, que é importante pra caramba, fechou? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, valeu!